Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade ao que falamos na semana passada, embora teve uma parte da aula lá que eu me desviei, né? Hoje eu vou tentar me reconciliar, tá? Que a gente estava tratando de um assunto e aí nós acabamos indo em direção a falar de outro ponto, né? Mas eu quero aqui retomar a questão da salvação, como nós estávamos falando, que ela não é, e aí vocês até me corrijam, né? Que eu acabei tentando pescar no vídeo lá, onde é o ponto que eu acabei dirigindo para outro pensamento. E aí vocês me falam, tá? Se eu repetir alguma coisa aqui, me ajudem. Mas eu entendo que a gente parou, né, na soberania divina e responsabilidade humana. Na verdade, nós nem falamos sobre isso, né? Soberania divina, né, e responsabilidade humana. Os que estavam, os que assistiram, não? Concordam com isso? Então é aqui mesmo? A gente parte? Não lembro? Estava falando sobre orar pelo convênio. Sim, então, mas essa última partezinha aí que eu falo que eu acabei saindo um pouco, né, da aula que nós iniciamos, tá? Que era a salvação em si, né? Eu queria retomar esse ponto, mas eu sei que o finalzinho foi sobre a oração, é um tema a ser retomado em outra questão, mas o que eu quero dar continuidade é a questão da salvação. Nós falamos sobre a conversão, a salvação como sendo um ato de Deus, mas com uma resposta humana, o fruto da salvação, que se evidencia da salvação, é quando nós temos uma mudança de direção, uma mudança de vida, né? Eu acho que a gente fala de salvação ou num extremo ou no outro extremo. Qual é um extremo ou outro extremo? Um extremo é algo muito subjetivo, né? Sou salvo, fui salvo, isso é uma convicção de fé, eu tenho certeza. Então a gente fica nessa parte mais subjetiva e às vezes é uma questão muito, a gente coloca como sendo, pode vir a Maria toda, pode, deve, não só pode como deve, está sendo filmado, pode. A gente tem esse outro extremo, né? Ou esse outro aspecto, às vezes levado de uma forma muito intensa, que é a questão do comportamento pelo comportamento, como a salvação fosse apenas um comportamento mudado. Um comportamento mudado, a religião pode fazer isso, né, com seus instrumentos de adestramento, que são aquilo que se ensina. Faz isso, o comportamento é assim, é assado, não faça isso. São aquelas categorias do pode e não pode, são regras, né? Então, há religiões que têm disciplinas até melhor do que o cristianismo, por assim dizer. Religiões orientais, né, que ensina a pessoa em disciplinas corporais, mentais, etc. e tal. E o Evangelho é uma síntese e leva em consideração essas duas questões. Só que o comportamento, ele não é uma evidência apenas, né? O comportamento apenas não é evidência da salvação. Como eu disse, as religiões conseguem fazer isso com o ser humano. O comportamento, ele precisa ele precisa ser praticado, melhor dizendo, com uma natureza que foi recebida e assumida. E melhor ainda, se for com uma compreensão, quer dizer, faço o que faço, entendo o que faço, agora vindo de uma natureza. É essa explicação que a gente pede quando fala assim, não, por que você faz isso? Não sei, mas eu faço. Não, se faz já é uma coisa até boa, né? Mas assim, tem que se fazer na consciência, saber o porquê das coisas. Quando o texto de 1 Pedro 3 e 15, lembram desse texto? 1 Pedro 3 e 15? Porque, amados, a gente tem um desafio, que é o desafio de equalizar
a razão e equalizar essa questão da fé no sentido mais subjetivo, né? Ou você cai no racionalismo, no academicismo, naquela questão muito teórica, ou você vai para o misticismo. E infelizmente, no nosso país, na nossa cultura, a gente tem um misticismo muito grande. A gente tem um evangelho de fato místico, que não, porque assim, toda ação exige uma explicação. Por que vivo assim? Por que creio assim? Então olha os questionamentos, por quê? E nós somos seres racionais, e Deus, que é um ser inteligente, eu falei que não é racional, lembra? Ele é inteligente, mas não é racional, lembra por que não? Sim ou não? Não lembra? Não lembra? Deus é um ser inteligente, ele tem intelecto, mas ele não é racional. Porque o raciocínio é um processo, onde a gente começa com informação, desenvolve ela e chega a uma conclusão. Esse é um processo de raciocínio, não é? Nós somos racionais. Deus não é racional, porque ele sabe tudo perfeitamente, o tempo todo, de pronto. Então ele é um ser inteligente, ele é uma pessoa que tem intelecto, mas ele não precisa raciocinar. Nós precisamos, porque nós não temos o conhecimento adequado, né? Então nós somos seres inteligentes e racionais, e Deus é um ser inteligente e se comunica conosco por essa via da inteligência. A fé que propõe uma crença, uma fé sem os questionamentos, não é uma fé bíblica, é fideísmo. E aí eu até pedi, eu acho, não sei se foi com vocês, pedi inclusive para procurar saber o que essa expressão quer dizer, fideísmo. Também não foi com vocês não lembram? Foi outra matéria, foi outra turma, eu que estou totalmente errado cobrando de vocês, que eu nem falei. Mas depois então procure lá o que é fideísmo, tá? Não vou falar, fica aí em cargo de cada um que tiver a curiosidade de saber o que é fideísmo. E a gente percebe que muitas vezes a proposta que nós temos dentro de igrejas evangélicas é uma fé que não exige explicação. E o texto de 1 Pedro vai dizer isso para nós: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Então olha que coisa interessante, né? Há uma razão por que nós cremos. Não é um raciocínio, não é uma razão com parâmetros humanos, mas é algo razoável que Deus comunicou conosco na história e através das Escrituras. Irmãos, a Bíblia, ela é uma comunicação para seres inteligentes, não é? Então, são escritos dentro de uma história, relatando, inclusive, dentro de uma cultura essas histórias. Há elaborações aqui conceituais. Então, não é que a gente aceita Jesus e o cérebro fica fora da igreja, por assim dizer. Só que a gente recebe de Deus categorias diferentes de pensamentos. A gente vai ver daqui a pouco essa questão aqui. Recebemos uma mente de Cristo, as categorias que a gente pensa são outras, né, que não é esse racionalismo humano. Então a salvação propõe que a gente tenha uma resposta a partir de uma ação salvífica de Deus. Então a gente precisa entender tudo isso, pensar conceitualmente. E aí existe uma soberania divina. Eu não vou entrar nessas questões com vocês, embora elas sejam importantes também. Mas por que eu não vou entrar? Porque é uma discussão que não tem fim, que é o chamado calvinismo e arminianismo. O calvinismo é uma corrente doutrinária que ela exalta, por assim dizer, ela leva ao extremo a soberania de Deus. Deus é soberano e ele determina tudo, predestina tudo, etc. e tal. Há verdades no calvinismo? Claro que há. E por outro lado, há a questão do arminianismo, que é uma corrente teológica que vai levar ao extremo também essa responsabilidade humana. Então aqui nós temos duas verdades bíblicas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana, não é? Eu comparo como os dois trilhos do trem. São duas verdades bíblicas, elas caminham paralelamente, mas elas não se encontram. Onde elas vão se encontrar? Quando a gente vê uma linha de trem assim, ó, que você vê, né, onde elas se encontram? Lá no horizonte, não é? Lá no infinito. Então são duas verdades bíblicas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Só que elas só se resolverão para nós
lá na eternidade. Na mente de Deus isso cabe muito fácil, mas na nossa fica difícil. Então sempre haverá essa tensão, né? Deus salva pela sua soberania quem Ele quer? Se sim, então o homem ele não tem papel nisso? Ou se o homem tem papel nisso, será que então não há obras dele aqui que, né, o tornem merecedor disso? Enfim, então eu não vou entrar nessa questão, mesmo porque tem ainda uma terceira via. Não é uma terceira via, né, em si, mas é uma tentativa de conciliar essas duas partes. Enfim, não tem 500 anos, isso está sendo discutido. Eu não vou, aquilo que São Tomás de Aquino não resolveu, Martinho Lutero não resolveu, o Agostinho não resolveu, o Calvino não resolveu, o Tiago Arminio não resolveu. Eu não vou ser eu, o André, que vou resolver esse negócio com vocês. Talvez essa O que eu quero dizer é isso, são duas verdades, né? E aí a gente vai... Porque são duas verdades bíblicas. Essa é a dificuldade. E São Pedro, dos dois que elaboram esses pensamentos, eu posso fazer o seguinte, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês 2 podcasts, entrevista em áudio, né? Um defendendo o calvinismo e outro o arminianismo. E aí vocês falam, essa aqui faz mais sentido para mim. Tá bom. São 2 pessoas preparadíssimas, 2 homens de Deus, 2 teólogos sérios. Posso passar para vocês e aí vocês... E mesmo assim, amados, é algo que não vai resolver. Para uma pessoa que fala, não, mas isso aqui deixa de... Até os sinceros teólogos que elaboram, né, as suas correntes lá que eles preferem, eles vão reconhecer que há dificuldades na corrente que ele defende lá de responder algumas questões, e o outro também, só para a gente entender, né? Mas enfim, eu não vou tratar porque a gente não tem tempo, porque seria uma discussão interminável, eu teria que apresentar as teorias das duas. Isso são livros e livros elaborados, e não tem algo conciso, não tem algo sintético, não tem, né? Então isso me demandar muito tempo. E não é a minha proposta de teologia com vocês, tá? A gente aprofundar no academicismo. Eu acredito que para nós, que não temos a intenção de sermos teólogos profissionais, mas de entendermos a vontade de Deus com base bíblica, eu acho que para nós é muito mais interessante saber o que isso, né? Lógico, entender a teoria, o que a Bíblia ela traz com a base, mas o que isso resulta na nossa vida de cristão, como cristão. Eu acho que isso é o mais interessante, amados. Essa é a minha proposta de teologia. O que isso resultará, essa compreensão, como ela se apresentará nas relações, o que isso afetará a minha vida, né? Então, soberania divina e responsabilidade humana é o que eu vou tratar com vocês, eu vou tentar tratar com vocês nessa aula de hoje, tá? Efésios 2:19. Mas fiquem à vontade para perguntar, pergunte o que vocês quiserem aí, eu só não prometo responder. Efésios 2:19. Soberania divina e o quê? Responsabilidade humana. Soberania divina e responsabilidade humana. Daqui a pouco eu vou, né, mostrando para vocês o que eu quero dizer com essas expressões, o que a gente vai tratar aqui de fato. Que Deus, ele salva quem Ele quer? Sim. Deus é soberano na ação da salvação? Sim. É Deus que principia a salvação? Sim. A salvação é um ato exclusivo, único de Deus? Sim. É Deus que veio em direção ao homem? Sim. A salvação procede de Deus? Sim. É Deus que executa, que dá todos os recursos, é Ele que salva o homem? Sim. Então isso é soberania divina. E o homem é responsável? Tem responsabilidade nessa salvação? Sim. Quais são as responsabilidades do homem? Qual é a resposta que o homem pode dar? Então, nessa questão que a gente vai abordar aqui. Efésios 2, verso de número 19. Se eu achar o Efésios, eu leio com vocês, tá? Estou procurando aqui, meu Deus do céu. Efésios 2:19. Diz o texto o seguinte, pelo menos na minha versão, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos juntar esse texto com outro em João 1:12-13. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e o versículo de número 13.
João ele vai falar algo muito interessante a respeito dessa questão da soberania divina, tá? Então, estamos falando sobre a soberania divina. Efésios 2,19, junto com João, capítulo 1, verso 12 e o verso número 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então olha só, os quais todos que receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eles não nasceram do sangue. Isso quer dizer que não é o novo nascimento, é isso que eu estou falando, né? O texto está falando, o novo nascimento, ser feito filho de Deus, não é pela via da hereditariedade, isso não é de pai para filho, não é da vontade da carne, isso não vem por obras, esforço humano, nem da vontade do varão, rituais, etc. e tal, mas é de Deus. O novo nascimento procede de Deus. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. Também esse texto vai falar que a salvação, ela não procede do homem, não é esforço humano. Nós não conseguimos alcançar a salvação. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Preste atenção nesse termo aqui. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus foi oferecido na ótica de Deus antes do mundo ser criado. Veja bem, a salvação, a gente está falando da soberania divina. O sangue de Cristo, que é o elemento que nos resgata, é o preço pago pela salvação, antes que as coisas fossem criadas. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. A gente precisa entender que Deus, Ele age na perspectiva da eternidade, irmãos. Deus, Ele não age a partir da história, embora Ele haja na história, Ele entra na história, Ele constrói a história, mas Ele faz tudo a partir da eternidade. A gente precisa entender, por exemplo, as pessoas questionam assim: se Deus é soberano, se Deus tem todo o poder, por que Ele não julga Satanás? Por que Ele não julga a maldade do homem? Deus não é amor? Aí os ateus, né, as pessoas questionam Deus, eu falo assim: ou Deus é amor, é todo poderoso, Ele não pode ser as duas coisas. Porque se Ele é todo amor e tem todo o poder, Ele deveria estar resolvendo o problema do mundo. Ou Ele é amor, mas não tem poder, ou Ele tem poder, mas Ele não tem amor, ou Ele não é amor, né? Agora a gente precisa entender o seguinte: como Deus habita na eternidade e Ele faz as coisas a partir da eternidade com perspectivas eternas, então na verdade Satanás já foi julgado. Ele já foi julgado por Deus. Não está lá em Apocalipse? Ele já foi julgado. Então Deus já resolveu o problema da humanidade. Inclusive a cruz de Cristo é a prova disso. E o Apocalipse nos mostra, já está tudo resolvido na ótica de Deus, não é? Então a gente precisa entender as coisas, ou procurar ver as coisas como Deus as vê, ou como Deus mostra para nós nessa nossa limitação, mas mostra. Então o sangue de Jesus, ele foi conhecido antes, diz o texto aqui, da fundação do mundo. Então a salvação para Deus, ela já foi oferecida aos homens na eternidade, antes que os homens pecassem. Deus, ele se TV fala, né? Como que é o termo aí? Antecipou, obrigado. Ele não é precipitado, ele é antecipado, né? Então Deus se antecipa. Deus, ele é preveniente.
Então a gente vai lidar com esses termos também. A graça preveniente. Se o homem ele é incapaz de crer, se o homem é incapaz de ser salvo, se o homem é incapaz de alcançar Deus, por que ele é incapaz? Porque ele está morto, os seus pecados, as suas ofensas. Não foi o que nós lemos na aula passada? Efésios capítulo 2, verso 1 lá até 10, mais ou menos, né? Se não me falha a memória. Você lembra desse texto, não? Não, mas vamos ler novamente, bora lá, vamos ter aí esses 31.173 versículos gravados na mente. Vamos lá, amado, a gente consegue, em nome de Jesus, no final do ano. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Estando vós mortos nas vossas ofensas, nos nossos pecados, Ele vos vivificou em Cristo Jesus. Alguém pode ler o 2 em diante? Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Exato, 10, né? Até o 10, né? Tá muito ruído, tá barulho para vocês? Se quiserem fechar a porta aí para dar uma amenizada? Não? Tá tranquilo? Tudo bem. O que nós depreendemos do texto? Olha que coisa interessante. Qual é o estado do ser humano? Morto nas suas ofensas e nos seus pecados. Né? Ou seja, impossibilitado de fazer qualquer coisa por si em relação à salvação. A religião sempre propôs que o homem, de alguma maneira, poderia fazer alguma coisa para alcançar Deus. Isso nós chamamos de salvação pelas obras. Né? Então, nós tivemos diversas, aliás, todas, sem exceção, todas as religiões da história humana propõem isso. Você pode fazer alguma coisa, inclusive o judaísmo, inclusive o Antigo Testamento, pelas leis propunha isso. Observar toda a lei para ser justificado. Qual é o problema que Paulo vem dizendo em Romanos? Simplesmente impossível. Que pela lei ninguém foi salvo. Então a lei servia do quê? Para mostrar a gravidade do pecado e mostrar a bondade de Deus. E que o homem ele era incapaz de alcançar, de atender a justiça de Deus, né? Então a lei nos serviu como um condutor. O texto de Gálatas vai dizer como um aio, um pedagogo, um tutor, né? Que nos conduziu a Cristo. Então o final da lei é Cristo. Mas todas as religiões do mundo então propunham isso: a salvação por alguma coisa que você faz. Você consegue fazer alguma coisa para obter a salvação. O Evangelho é o contrário. Nós, na verdade, estamos todos cerrados debaixo do pecado. Romanos capítulo 2. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6 e 23. Enfim, Paulo em Romanos, ele vai tratar dessas questões, né? A tentativa do homem se salvar, inclusive Abraão, ele foi justificado pela fé. Ofereceu o seu filho? Sim, mas esse filho oferecido foi pela fé, que nem ofereceu, né? Que Deus nem deixou. E Deus ali, em uma figura, mostra que Ele que estava providenciando a salvação, que o cordeiro que tomou o lugar lá do menino, do Isaac, lembra do texto? Então olha como
as coisas já vão sendo, desde o Antigo Testamento, construídas para que a gente entenda que, na verdade, tudo apontava para Cristo. Os sacrifícios, a tentativa de obediência da lei, isso tudo era ineficaz para salvar o homem. Mas isso só mostrava a gravidade do pecado, e a insuficiência. Tanto é que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai falando, quando eu era menino, eu tentava obedecer a lei, eu fazia isso com a maior sinceridade do mundo. Paulo era um exemplo do cara religioso assim, do extremo, sincero, honesto, mas perdido, honestamente perdido, sinceramente perdido. Então tem muita gente aí honesta e sincera, mas estão perdidos porque estão se fiando e estão tentando conseguir a sua salvação por esses meios. Então Paulo vai dizer, quando eu conheci a lei me mostrou que e ele possivelmente, diz alguns comentaristas, que ele está se referindo a uma época que ele era criança e não entendia. Quando ele começou a entender a lei de Deus escrita no entendimento, no coração, discernir o que é certo e o que é errado, essa lei só foi condenando ele. E ele ficou desesperado, porque ele queria servir a Deus, como ele foi ensinado pela religião dos seus pais. O verso, ele disse assim, ele queria fazer o bem. Quando ele queria fazer o bem, ele se deparava com o mal dentro dele. E ele se desesperou então. Esse miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo se sentia como um defunto sendo carregado, ou ele carregando um defunto. Quando ele diz no capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava se referindo a uma pena que havia na antiga Roma, para alguns crimes lá, ou algum delito que se cometia, que a pessoa, ela recebia, qual era a punição? Ficar amarrado alguns dias lá com um cadáver. Olha só. Aí Paulo se sentiu então como ele carregando um cadáver, que era esse homem morto, que ele não conseguia se livrar de jeito nenhum. Por mais que ele observasse, por mais que ele fosse um homem circuncidado, por mais que ele observasse a lei, ele falou, não tinha ninguém na minha geração que fosse mais zeloso da lei de Cristo, da lei de Deus. Paulo diz isso, era um fariseu assim, de fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele deu lá uma carteirada boa, porque ele era um religioso fantástico. Tudo isso ele disse, eu sou miserável, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Só que o verso 25 do capítulo 7, aí ele fala a respeito de Cristo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele continua no capítulo 8, porque não tem essa interrupção, Paulo escreve uma carta, a carta não tem capítulo, não tem versículo, não tem título, não tem subtítulo, isso tudo por nós que fomos construindo ao longo dos séculos aí. Então a carta é uma carta. Até se vocês quiserem, me lembrem que eu passo para vocês a carta de Romanos, assim, sem capítulo, como foi escrita? Sem capítulo, sem versículo, sem nada. Para ler assim do jeito que Paulo escreveu lá para os irmãos de Roma. Se vocês tiverem essa curiosidade, aí vocês vão perceber. Aliás, nem vão perceber, porque quando a gente lê dessa forma, às vezes ajuda os capítulos, isso aqui ajuda. Não é que eu estou achando ruim não, porque eu teria até dificuldade de achar uns textos aqui, se não fosse com essas referências. Elas contribuem, mas às vezes elas tiram para nós, justamente, essa ideia sendo elaborada pelo escritor. Então, vamos pegar o texto aí, Romanos, bora lá só para a gente fazer esse exercício aqui. Vamos ver. Capítulo 7, a partir do 24. Fazer um exercício prático aqui, só para a gente entender como a gente às vezes é prejudicado por essa questão de parou, o capítulo acabou, vamos parar a leitura. Esse é o ponto, irmão? Acabou o capítulo, acho que acabou o assunto. Não, nem sempre. Muitas vezes é na sequência do texto que vai ter o desfecho, que vai ter a conclusão, tá? Então, por exemplo, aqui, Romanos capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Se eu for continuar aqui, a gente vai perceber que ele está no mesmo assunto. O capítulo 8, esse assunto não interrompe para começar outro assunto, é a continuidade. Mas voltando, tá, Marcos? O ponto é esse. Em outra matéria, eu vou pegar outro exemplo só para mostrar para vocês como isso faz diferença na interpretação quando a gente pega texto bíblico. Voltando da soberania divina.
lá em 1 Pedro, onde nós paramos. Lembra que nós paramos no capítulo 1, no verso de número 20? Então vamos retomar lá. Bora lá, que essa vai e volta, esse bumerangue aqui, né? Vamos lá. Retomando 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Olha só, antes da fundação do mundo, ele já foi conhecido pela Trindade. Então está tudo resolvido em relação ao homem. Tudo certinho. Então, por que Deus continuou se relacionando com o homem, com o ser humano, depois do pecado? Quando o Adão lá, o casal, eles pecam, Deus ele pode coabitar com o pecado, queridos? Deus pode se relacionar com o pecado? Não, ele é santo. Ele não pode se relacionar com o pecado. Mas nós já não discutimos que tudo está em Deus? Que não existe nada fora de Deus? Que Deus é esse guarda-chuva, que tudo está debaixo dele? Ou tudo existe nele? Lembra que nós falamos isso em outra aula, matéria, nem lembro mais, mas nós falamos isso aqui, né? Então a pergunta é, bom, se tudo está em Deus, Deus é santo, e ele não pode coabitar com o pecado, como então que quando o pecado entra no mundo através desse primeiro casal, Romanos 5,12 vai falar isso, como que Deus continuou se relacionando com esse homem? Aí eu pego o exemplo, que eu acho que foi até o exemplo que eu dei para vocês na ocasião, quando um porco ele tem um órgão transplantado, esse porco naturalmente vai rejeitar, não é? É um órgão alienígena, não faz parte desse corpo. Mas o que é feito para que isso seja solucionado? É aplicado medicamento. O remédio faz com que esse corpo, então, ele não rejeite, mas ele vá assimilando, ele vá aceitando esse órgão. E nesse caso, foi aplicado um remédio. Qual é o remédio que foi aplicado? O sangue de Jesus. Então, quando Deus cria todas as coisas e o pecado entra, a criação está manchada pelo sangue de Cristo, que na ótica de Deus já tinha sido derramado pela humanidade. É por isso que Deus continuou indo lá atrás do homem, porque o homem que se distanciou de Deus, e não foi o homem que veio se reconciliar com Deus, porque quando Deus vai lá para ter comunhão com o homem, aquele diálogo bom, aquele chá da tarde abençoado no Jardim do Éden, né? Quem sabe Deus até foi oferecer um chá de raiz de Jessé para acalmar o homem. E aí o homem não está lá. E aí Deus pergunta, Adão, onde estás? E a pergunta é, oxe, se for um teólogo nordestino, oxe, Deus não sabia onde o homem estava? Deus não sabe todas as coisas? Claro que sim. Por que Deus pergunta então, Adão, onde estás? Para mostrar para o homem, você se perdeu. Aí o homem se apresenta como? Folhinha de figueira, não foi? Diante de Deus, para cobrir os Países Baixos, porque passou a ter vergonha de Deus, que não tinha antes, porque era inocente, não tinha conhecimento do pecado na prática, porque só Deus pode ter o conhecimento do pecado e não ser contaminado por ele, mas o homem não pode. Aí ele tentou se apresentar diante de Deus, tapando aquilo que para ele era vergonhoso. O que Deus faz? De uma forma figurada, o que Deus está ensinando? Porque Deus pega um animal, pressupõe isso, o texto não fala diretamente, mas se Deus veio com uma pelezinha de animal, é claro que matou o animal, né? Então isso, de alguma maneira, a Bíblia já está mostrando, ó, há uma necessidade de um substituto, e é Deus que faz isso, há um sangue derramado, porque lá em Hebreus 9:22, está escrito o seguinte, sem derramamento de sangue não há remissão pelos pecados, porque o sangue representa a vida, e precisaria ser uma vida que não houvesse pecado, para substituir esse homem. E isso foi ensinado em todo o Antigo Testamento através dos sacrifícios, através de Adão, Deus lá provendo a roupa do animal, através oferecendo os seus sacrifícios, porque um foi obra da lavoura, lá do esforço de um, e o outro foi também mais, meu Deus do céu, me ajudem. O que foi? Animais. Então uma ovelha foi sacrificada, né? O sangue derramado. Aí lá vem o José lá com o sonho do padeiro Mó e o copeiro Mó, onde o padeiro Mó que teve sonho lá, a obra da mão de padeiro, os pães, e não foi salvo, não foi poupado, mas o outro copeiro, né, que recebeu no sonho lá
uma taça de vinho para servir o rei, então já algo pronto, algo providenciado por Deus. Enfim, nessas passagens, nessas parábolas, nesses símbolos, nessas representações, nessas figuras de linguagem, nessas metáforas todas, vão sendo ensinado que era Deus sempre providenciando, nunca o homem. O homem nunca buscou a Deus. Nós não amávamos a Deus. Jesus vem dizendo isso em João capítulo 15. Vocês não me amaram, vocês não me amam. É eu que amei vocês. E eu que enviei vocês para que vocês possam ir e dar fruto. Então assim, amados, Hebreus capítulo 12, ele é o autor e é o consumador da nossa salvação. Aí o texto que nós lemos em Efésios, Thalita leu para a gente, é que estávamos mortos. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos salva, Ele nos deu a fé, e a salvação é pela... Não é pela fé, né? É pela fé ou pela graça? Nós somos salvos pela fé? Pela graça. Por meio da fé, o texto diz isso. Então é pela graça, que é uma ação unilateral de Deus. É um favor que nós não merecemos. Olha só, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então percebe como o texto vai mostrando para a gente que a soberania de Deus é quem nos salva, é Deus quem nos salva, e nós não temos parte na salvação efetiva. Por outro lado, depois eu retomo 1 Pedro, tá? Por outro lado, a gente vai ver que há uma resposta humana para essa salvação, que a gente chama de uma reação por causa de uma ação. Então, não, como eu falei, nós não fomos nós, aliás, como a Bíblia fala, né? Não fomos nós que buscamos a Deus. Não sou eu que busco a Deus. Não sou eu que amo a Deus. Não sou eu que busquei essa salvação. Mas é Deus que veio ao meu encontro. Deus que me salvou. Deus que propiciou essa salvação. Deus que pagou o preço para eu ser salvo. E Ele me deu a graça de receber essa salvação por meio da fé que também me foi dada, porque nem fé suficiente eu teria para crer em Deus, porque o meu estado era morto espiritualmente, não havia vida espiritual, não havia fé para entender isso, não havia recursos humanos. Vários textos do Antigo e Novo Testamento vai mostrar isso, que eu poderia ter todos os recursos deste mundo para tentar salvar uma única alminha, e se esgotaria todos esses recursos, que eu não poderia fazer absolutamente nada para me salvar, e nem salvar os outros, nem ninguém. Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens perdidos existencialmente, todos eles não puderam fazer nada por si, muito menos por outro. Se Jesus não viesse, não morresse por nós, amados, estaríamos eternamente perdidos e nem saberíamos o porquê. Não teríamos entendimento de Deus de forma alguma. É o Evangelho que nos revela isso. É o Evangelho que traz a iluminação, porque nós estávamos, diz o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, acho que é verso 4, me ajudem aí. Não é proposital não, que eu estou com dúvida mesmo, tá? E para ajudar vocês a gravar também mais um versículo daqueles 31.173. Então, 2 Coríntios, capítulo de... Eu tenho fé. Capítulo 4, 2 Coríntios 4 e 4, é isso mesmo? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, como é aí? A luz do Evangelho. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então olha só, então nós estávamos com entendimentos cegos. Nós não tínhamos condição nenhuma de entender quem era Deus, que estávamos perdidos, mas havia uma agonia em nossa alma. Estou falando aqui de uma forma genérica da humanidade, tá? Havia, e a gente se inclui nisso, havia uma agonia, porque o homem percebia que tinha algo que o angustiava, e ele foi criando muitas propostas religiosas para ser salvo, criando divindades. Isso é a história da humanidade, né? Então a gente percebe que há a necessidade de Deus providenciar isso. Então é Deus
que providencia a salvação, vem de Deus, unilateralmente. Só que eu quero ler com vocês 2 textos aqui, entre outros mais, que falam de uma responsabilidade humana, tá? Filipenses 2:12. Então é Deus que salva, não vem de nós, a salvação não é por mérito humano. Eu não posso fazer absolutamente nada para acrescentar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Vocês guardaram isso aí na mente, no coração, que eu falei agora, essa frase? Eu não posso fazer absolutamente nada, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, nem antes de estar lá nas trevas, nem depois de ser alcançado pelo Evangelho. Eu não posso fazer absolutamente nada. Estão guardando na mente no coração, né? Se cair lá na questão de número 9 da prova, vocês vão responder exatamente assim? Tem que ser Tem que ser. Então, essa salvação, pode ser uma pergunta idiota, mas Não é pergunta idiota. ela é para todos. Salvação é para todos? Porque a carta aos Efésios, assim, fomos escolhidos desde a criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis. E aí a pergunta é, a salvação é para todos? A salvação é para quem Deus escolheu? Quem são esses que Ele escolheu? Porque se é para todos. E aqueles que não se salvam, que são condenados, então há pagamento de penas 2 vezes, uma pelo derramamento e a outra do condenado. Então, é para todos? É para quem Deus escolheu? Não vou nem perguntar qual é o critério, porque Deus escolhe quem Ele quer, porque Ele é dono, né? Vamos lá, eu fujo das questões, mas não tem jeito, né? É a Se matéria. você não quiser responder agora, mas fica aí o questionamento. Não, vamos lá, vamos tentar. Porque Efésios, capítulo 1, existe lá um texto, de fato, que fala sobre predestinação. O problema que eu entendo ser é não entender o que é predestinação, né? Não entender no texto, estou falando no texto, tá? Não só em Efésios, mas lá em Romanos também. Daqui a pouco eu vou pegar o texto, né? Já que a gente entrou aí nessa questão, vamos tentar pelo menos oferecer para vocês alguns pensamentos, tá? Então vamos para Efésios, esquece Filipenses, deixa quieto, deixa no stand-by e vamos para a questão. Olha que coisa boa, vocês que fazem a aula, mano, né? E complicam a minha vida. Mas eu gosto de ser complicado, né? Na vida do professor. Efésios capítulo de número 1, eu quero ler com vocês a partir do verso 3, tá? E a gente vai chegar aí nesse termo predestinação. Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu. Aqui tem outra palavra também que vai complicando. Então Deus nos elegeu. Só que nos elegeu em quem? Nele. Aí está escolheu? Escolheu e elegeu são termos, né? Exato. Intercambiáveis. Então, como também nos elegeu ou nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, né? Que o texto anterior está falando que é em Cristo. Então, nós fomos eleitos, nós somos escolhidos em Cristo. Antes da fundação do mundo, então, veja bem, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou, aqui que tem a palavra que vai gerando toda essa discussão, para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, é quase um xingamento, né? Mas isso quer dizer a sua aprovação, tá? O seu consentimento, de sua vontade, né? Então o consentimento da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis e sino amado. Não vou continuar, até ser interessante depois vocês lerem até o verso 14, porque aqui em Efésios capítulo 1 vai mostrar. Se vocês quiserem até fazer essa divisão de uma forma bem didática aí, acho que vale a pena, hein? Rapidinho, se vocês quiserem, quem quiser. Do verso 3 ao verso 6, Paulo vai falar sobre a escolha do Pai. Do verso 3 ao verso 6, sobre a escolha do Pai. Do verso 7 até o verso 12, vai falar sobre a redenção pelo Filho. E os versos 13 e 14, o selo pelo Espírito Santo. Olha como aqui está a Trindade envolvida na salvação do homem. Vou repetir.
Do 3 ao 6, a escolha do Pai. Do 7 ao 12, a redenção pelo Filho, resgate pelo Filho. E o 13 e o 14, selados pelo Espírito Santo. Tá? Esse selo é o quê? É a confirmação da propriedade adquirida pela redenção que o Filho fez pelo seu sangue e pela escolha que o Pai predestinou antes da fundação do mundo, pelo sangue do Cordeiro, através da aplicação do Espírito Santo. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito executa essa salvação adquirida pelo Filho e arquitetada pelo Pai. Certo? Então, entendendo, ou pelo menos tendo informação disso, a gente volta no verso 5, que diz que nós somos predestinados. A palavra predestinado quer dizer o quê? Destinado antecipadamente. Então, nós somos predestinados. Detalhe, o texto vai falar em Cristo. Estando em Cristo, nós já temos um predestino. Hoje, em Cristo que nós estamos, nós já somos salvos, já temos a vida eterna. Isso fala do presente. A Bíblia fala isso, né? Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo vai dizer o seguinte, que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para que nós que somos salvos. Então, a Bíblia diz que somos salvos. Nós não seremos, nós somos. Embora a Bíblia fale de salvação em 3 tempos. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Né? Não vou entrar nessa discussão porque é uma coisa que vai estender mais. Mas só para falar, nós somos salvos. Nós temos a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Vós tendes a vida eterna. Então nós somos salvos e temos a vida eterna. Portanto, nós somos predestinados. Nosso destino está já pré-determinado. A gente não chegou no fim, a gente não está na eternidade, mas já somos. Tanto é que só morremos hoje, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Por isso que o crente não tem medo da morte, por exemplo. Né? Não tem angústia nenhuma, está tudo certo. Já sou salvo, tenho a vida eterna. Então a questão é, o que é predestinação que eu entendo? É que os que estão em Cristo, que são salvos, já são predestinados que devem ao céu. Para mim é simples assim. Agora, como entende a corrente calvinista da predestinação? É que Deus criou alguns para ser salvo e Deus criou outros para a condenação. Esse para mim que é um ponto que não fecha, que para mim não faz sentido. Tipo assim, na esteira da fabricação do ser humano, foi passando. Aí Deus com um carimbão assim, pá, passou. Outro carimbão, perdido, ele foi carimbando. Esse vai ser salvo, esse vai ser perdido. Como Deus determinasse a salvação e a perdição. Não entendo dessa forma, por vários motivos. Porque se Deus fizesse isso, então não poderia inclusive responsabilizar o homem se o homem não teve a oportunidade ou não teve a escolha em si. Todos, eu entendo, a mãe dela perguntou, a salvação é para todos? É oferecida a todos. Deus quer que todos os homens sejam salvos? Ele quer que a vontade de Deus é essa, 1 Timóteo 2 e 4. Sim, presbiteriano. Isso, ele defende essa corrente de que alguns foram predestinados, não nesse sentido aí, mas antes, foram escolhidos por Deus, então a salvação seria para um grupo que foi eleito para isso. Agora eu entendo a presciência de Deus. Talvez essa questão não é entendida de predestinação, predeterminação e presciência de Deus. Deus sabe quem não vai ser salvo? Claro, sabe, ele é onisciente, ele sabe. Agora, o saber de Deus, a presciência de Deus, não faz com que ele determine quem vai ser salvo, ele só sabe antes. Mas não é ele que decidiu quem vai ser salvo. Ele oferece a salvação a todos. Agora existe, lógico, um mistério, eu não sei explicar isso, eu acho que ninguém sabe explicar isso.
Né? Por que uns são salvos e outros não? Tá, na prática eu sei, porque aceitaram Cristo, a mensagem do Evangelho. Simples assim, no sentido mais efetivo e prático. Mas se a graça é oferecida a todos, por que nem todos recebem? Aí, para mim, André, entra a questão da liberdade do homem de escolher. Diga, pastor. Eu creio nisso assim, como alguns exemplos que tem na Bíblia usando Deus a Bíblia diz que Jacó e Esaú ainda não tinham nem nascido, mas Deus já tinha se agradado de um e desagradado do outro. Então não é tipo uma pré-escolha. Gostei desse Jacozinho, vai ser bonitinho, engraçadinho, vou ficar com ele para mim. Agora o outro peludinho, grandão, todo bicho do mar, não gostei desse não. A presciência de Deus. Deus já sabia que Esaú iria menosprezar a questão espiritual, ele já era predestinado. Primeiro, primogênito, já tinha sido escolhido, digamos assim, para herdar em termos de herança terrena, né? Exato. Então vamos olhar por esse lado, ele era predestinado. Ele menosprezou a predestinação dele. Por que me serve esse negócio de primogenitura se eu estou a ponto de morrer fora? Como o homem faz. Mas a salvação, desde tempo do meu bisavô, tataravô, pentavô, que já falam disso, e não. Então o homem opta por não querer saber daquilo. Mesma coisa a gente falar que Judas, muita gente até se apega quando fala assim, Jesus fala para o discípulo amado que se inclina no peito dele, quem vai ser isso? Aquele a quem eu der, como a gente fala, foi Jesus que escolheu Judas para si. Deus já sabia que Judas seria, tanto que a Escritura Jesus falou, não perdi nenhum, a não ser aquele que já tinha sido predestinado para da atenção. Então, não que Deus falou assim, esse Judas não vou para a cara dele. Eu vou escolher ele para trair meu filho e mandar ele para o inferno mais uma vez, porque eu não gostei dele. A pergunta é, Judas teria a possibilidade de arrependimento? Teria. Com certeza, como Jesus, ali na própria mesa da ceia, porque ainda antes dele sair para fazer, ou até depois dele ter cometido o ato, por exemplo, eu vou pegar Pedro, que é bem semelhante. Judas e Pedro têm comportamentos bem semelhantes. Os dois negam Jesus. Só que após o negar Jesus, após o pecado, há posturas diferentes em um e outro. Em um, ele vai e se suicida. Ele tinha a oportunidade de arrependimento? Tinha. Isso lhe foi oferecido, como o pastor disse, lá na ceia. E até depois, inclusive, poderia. Pedro, ele nega Jesus também. E o que acontece? Ele vai voltar lá, vou pescar, vou continuar minha vida. Jesus se apresenta a ele, Pedro, e aí? Aí ele tem outra postura. Então a gente vê dois casos semelhantes e comportamentos semelhantes. Agora, se Judas não teve, se Judas fosse predestinado, se ele não tivesse a possibilidade de se arrepender, como que Deus vai responsabilizar uma pessoa que o próprio Deus impediu que ele tivesse essa escolha? É igual na oração de Abraão, se não me engano, né? Que falou com Deus, não seria justiça do juiz de toda a terra condenar o inocente junto do pecador? Quando Deus fala da destruição do Sodoma e Gomorra. Então como é que Abraão chama a nossa atenção? Deus não pode ser injusto, ele não tem justiça. Então essa coisa de predestinar uns para a salvação seria justiça, Deus deixaria de ser Deus. Eu entendo mais ou menos assim, todos nós temos um ticket, Deus já comprou o bilhete de todo mundo, ó, teu destino é a salvação. Uns resolvem descer fora do ponto, outros quem quer embarcar no trem embarca, né? Outros resolvem surfar no teto do trem, outros resolvem botar a cabeça por lá de fora e depois é decapitado pelo meio do caminho. Então, a escolha é do ser humano no meio da viagem. É que a gente está abordando um ponto aqui, mas Romanos, o senhor citou Romanos capítulo 9, que é esse texto que Paulo diz, né? Veja só, escolhi Jacó e aborreci Esaú, né? Então, há vasos para honra e vasos para desonra. Duas correntes, o arminianismo e o calvinismo, pegam esses dois textos, esse mesmo texto, para ter duas interpretações diferentes. De fato, não é um assunto simples. Calma que a gente está abordando uma questão. Eu vou problematizar outra e vocês vão ver que não é tão simples assim, porque o arminianismo, essa corrente que se propõe a explicar a soteriologia, ela não tem a resposta para tudo, porque de fato, se quiser coisar aí, pode coisar o negócio. Vocês sabem o que é coisar o negócio, né? Coisar o negócio. A nossa relação é tão boa que eu posso falar isso. Coisar o negócio e já entenderam. É igual o casal, né? Pega a coisa assim no negócio e vai lá e pega e traz certinho. Então, você fala de comunhão. Obrigado.
Então o que acontece? É complexo, a gente vai ficar a vida toda e não vai resolver. Mas vamos lá, que é interessante a gente pensar isso. Calma aí que eu não esqueci de você. Não esqueci, eu vi a mãozinha levantada, que a senha está chegando. Então, amados, olha como é complexo. Nós estamos entrando em questões aqui que são profundas. A gente está falando o quê? Soberania divina. Deus salva quem quer? Sim, Ele é soberano. Ele salva quem quer. E Ele quer salvar todo mundo. Agora, como que uns são salvos e outros não? Nós não sabemos exatamente como se dá esse processo. A gente não sabe explicar as coisas. Por que pessoas tão ruins, elas são alcançadas pelo Evangelho? E pessoas que, humanamente, na nossa avaliação, socialmente falando, moralmente falando, eticamente falando, elas não são tão ruins e vão direitinho para o inferno. Porque algumas pessoas, elas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho muitas vezes ao longo da vida, e algumas, nenhuma. É complicado a gente entrar nessa jurisdição que é de Deus. Salvação pertence a Deus, de fato. Então, existe essa realidade de soberania divina? Existe. Deus é soberano. E tem uns que Deus salva que a gente não sabe como, de que maneira. E parece que outros, de alguma maneira, não é salvo. Deus não quis salvar, quis. Mas por que Deus não dispensou recursos como dispensou para esse, na nossa ótica, e para aqueles nem tanto? Eu não sei. Isso a gente chama de soberania divina. Deus é soberano. E eu não consigo estar equalizando essas questões. Diga aí, meu amado. Então, a respeito de Judas, que você fala, a respeito da escolha, né? A opção da salvação ou não. Mas ele não fez parte do plano de salvação de Deus? Teria que ser aquele que entregasse. Você estava profetizado lá no Antigo Testamento, Salmo, que haveria um que iria para Jesus. Então, eu acho assim que ele não teve poder de escolha. Está vendo só, mano, como o negócio não é tão simples? Aí o que acontece? Alguns vão falar assim, que eu acho até razoável. Deus não predestinou Judas. Deus predestinou a ocasião e o ministério. Não ele para a perdição. O predestinou para o ministério. Você entende? Mas, de fato, são coisas que vai para além da nossa... Eu não vejo que Judas não teria que acontecer isso. Da mesma forma que o senhor começou falando aí da aula lá de 1 Pedro, que Deus já estabeleceu que Jesus seria o Salvador, lá no princípio, ali quando a gente lê o texto de Efésios, que acabou de ler, Efésios 1 também fala que Deus já lá no princípio falou que seria salvo. Era a mesma coisa da ciência. Por que lá tem a profecia de que teria alguém que traiu? Porque Deus já sabia da escolha do Judas. Mas não significa que ele interferiu na escolha. É porque a pessoa já conhece o coração da pessoa. Eu já vou fazer isso e ele já sabe. Mas aí ele sabia sim. Então, se ele já sabia a profissão, ele acabou de corar Judas. Não, ele contou o que ia acontecer. Ele contou. É a mesma coisa que você ir lá e ler a sinopse do filme. Você já sabe o que o filme vai acontecer. Eu não fui lá e fiz o filme. Eu li a sinopse. Então, os artistas, eles não tiveram a liberdade dos seus atos, a responsabilidade dos seus atos, porque o roteirista já determinou Eu aquilo. estou falando quem profetizou. Eu estou problematizando. já sabia. Eu vou colocar mais lenha na fogueira. Deus calma que a gente precisa, né? A gente começa a questionar o livre-arbítrio dessa questão. Exato. O homem tem livre-arbítrio? Tem? Eu acho que não. A partir do momento O que é livre-arbítrio? que é oferecida a salvação. O que seria livre-arbítrio? Calma, vamos. Vontade própria. Vontade própria. Eu tenho domínio sobre as minhas vontades. Porque você, né, a pessoa em si se entregar para Jesus, aí já passa. Calma aí, o homem tem livre-arbítrio. Vamos, calma. O homem tem livre-arbítrio, vocês estão falando sim. Eu acho que não. Sim, Eu acho que Tá, ele tem poder de escolha, não é isso? Sim. Tá. Se o homem tem poder de escolha, então ele não precisa da graça de Deus, do recurso de Deus, da ação de Deus. Ele pode escolher fazer a vontade de Deus. Ele escolhe, a gente escolhe se
vai fazer a vontade de Não, Deus. não escolhe. Eu acho que não. Não é achar, ele não escolhe. O homem, o ser humano, a Bíblia, ela vai dizer que ele tem uma única possibilidade. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 7 e vários outros textos. O homem, ele só tem uma opção na sua natureza, que é desobedecer a Deus. É nato do homem. A natureza do homem é corrompida. A gente chama isso na teologia de depravação total. Quando o homem peca, a única vontade dele é desobedecer a Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 7, capítulo 8. Ele é inclinado. A natureza do homem não busca Deus. Não foi o que nós falamos? Que o homem não busca Deus? Então o homem não tem o livre-arbítrio. A escolha do homem é para pecar, porque ele está morto espiritualmente. A não ser que Deus intervenha e o regenere. A não ser que o Evangelho de Cristo venha e lhe dê uma nova natureza. Aí ele pode escolher servir a Deus. Antes disso, o homem não tem a livre escolha. Estão percebendo? Depois disso, ele só tem uma escolha, que é servir, já não sou eu. Quando o homem é alcançado pelo Evangelho, é dado a ele uma nova natureza, que a gente chama de regeneração, que é o próprio Espírito Santo lhe dando recursos para obedecer a Deus. Porque antes ele não tinha, porque se tivesse, para que Deus ia dar para ele todo esse recurso? Não daria. O homem está morto. Como que o morto pode decidir? Como que alguém sem entendimento pode chegar a uma decisão? Como que alguém que está vendido sobre o pecado, é o que o texto diz, está vendido sobre o pecado? É por isso que Jesus vem. Senão não teria sentido Jesus vir. Se o homem tem o livre-arbítrio. O homem não tem o livre-arbítrio de escolher Deus. O homem só tem uma disposição, de pecar contra Deus. Todos pecaram. E destituídos eles estão da glória de Deus. Então, livre-arbítrio o homem não tem. Como a gente tem de livre-arbítrio no poder de escolha. Após o Evangelho, aí ele tem a capacidade, o recurso de escolher servir a Deus. Aí ele tem o livre-arbítrio, porque ele foi dado esse livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio é para servir a Deus. Essa liberdade é para servir a Deus. Porque até então o homem não era livre. Ele era escravo do pecado. Quem é escravo do pecado não tem condição de se libertar, a não ser que Deus o liberte pela salvação. Não é isso que a gente entende do Evangelho? O Evangelho não é isso? Que o homem era escravo do seu pecado, que não tinha condição de se salvar? Então ele era escravo, ele não tinha poder de escolha, porque o pecado nele o escravizou. Ele não tem condição, não tem força, não tem recurso. Então o Evangelho vem e lhe liberta dessa situação. Ele dá vida, lhe dá poder para decidir não pecar. E todas as vezes que ele peca, porque é um processo a salvação, né, a santificação, ele continua com recursos de se arrepender e continuar a caminhada. Então é por isso que quem tem livre arbítrio hoje? Hoje, salvos. Só que esse livre-arbítrio não está na minha mão. Porque eu não devo escolher. As minhas vontades, os meus desejos, eles não devem estar na minha mão. Porque eu os entreguei a Cristo. A minha vida é entregue a Cristo. Então, a minha liberdade de escolha, eu entreguei na mão de Você Cristo. escolheu entregar. Por que eu escolhi entregar? Porque você tinha escolha. Não, Tinha escolha. não, antes de Cristo não. Antes de Cristo, o ser humano não tinha escolha. Não, antes. Mas agora a gente já tem Cristo, minha mentira. Ah, não. Consegue captar. Não, então, isso é o ponto, tá vendo? Ó, depois de Cristo, depois da salvação. Você percebe? Eu tenho a escolha de escolher. Tá, mas qual é a nossa escolha hoje? De não escolher reger a nossa vida. A gente faz isso porque a gente não compreende ainda o senhorio de Cristo na nossa vida. Então a gente quer tomar as decisões da nossa vida. Se Cristo é Senhor, não cabe a mim decidir a minha vida. Só obedecê-lo. Então eu só tenho a obediência a Cristo. Isso é o que o Evangelho propõe. Então eu não pego mais as rédeas da minha vida para reger a minha vida. Quem rege a minha vida? O Espírito Santo, por meio da sua palavra, me levando à obediência a Cristo. Então a única escolha que eu tenho é dar a minha vida a Cristo.
e já não tenho mais escolha de reger a minha vida. A única vida que eu vivo é a que Cristo propõe. Percebe, amados? Como se dá o processo? Só vai ficando estranho. Agora, é muito complexa a questão. Agora percebe que se eu quiser, eu falo, Jesus, devolve para mim. Eu quero decidir a minha vida, eu quero viver do jeito que eu quero. E Jesus disse, tá bem. Porque a relação com Deus não é essa relação de obrigação. O pecado nos escravizava, a salvação nos propõe a liberdade. E a liberdade implica em um relacionamento de amor. E o amor, ele não impõe, ele faz pedidos e propõe e até expõe a sua vontade. Quando o homem peca lá, aliás, a questão é, tá bom, vamos lá. Deus não poderia ter feito o homem sem essa liberdade de escolher pecar, desobedecer? Poderia, não poderia? Tipo, o homem não tinha opção. Ó, não vai ter escolha, você não tem a opção de não servir a Deus. Eu acho que ele fez, né? Fez o quê? Desse jeito. Porque só depois que não pecou que ele teve conhecimento do bem e do mal. Eu creio que antes disso não tinha esse problema todo. Não tinha. Não tinha. Então ele fez com esse... Deus fez o homem desse jeito. Que jeito? Que acabou de falar agora, sem esse negócio dessas dúvidas, esse problema, o que é bom, o que é ruim. Não, fez o homem perfeito. Mas não fez o homem com a capacidade de escolher? Tanto é que ele escolheu desobedecer a Deus? Não é essa a história? Fica igual o Lúcifer, né? Ele escolheu querer tomar o lugar de Deus, não é que... E o homem? Seguiu no mesmo passo. A mesma questão. Então os anjos, tá bom, então vamos voltar nos anjos. A gente está falando de dois seres moralmente livres. Dois seres que são morais e podem decidir. Então vamos lá. Então já que a gente acha que é insuficiente a história do homem, vamos para trás então, dos anjos, que são semelhantes. A gente está discutindo o quê? Livre-arbítrio, livre escolha, né? Capacidade de escolher, que são seres morais. Então os anjos, por exemplo, capítulo 5 de 1 Timóteo, diz que tem os anjos eleitos. Se tem os homens eleitos, tem os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Os anjos eleitos são os anjos de Deus. Por que eles foram eleitos? Porque na rebelião, lá, né, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, houve essa rebelião desses seres morais, criados livres, porque a relação que Deus quer nos seres morais que Ele cria é relação de amor. Para ter relação de amor, tem que ter a possibilidade de não amar. Porque aonde há amor, há a liberdade. Você falou, mas vai fugir do pensamento total. Porque você está falando aí de antes da fundação. Acabou até a água antes da aula. Agora não está fácil para mim hoje não. Aonde que está o texto que fala que eles se rebelaram antes da criação? Oi? Qual é o O texto? texto. Jó capítulo Jó 38. Antes da criação. Jó capítulo 38, versículo número 6 e 7. É só uma curiosidade, pode continuar. Apocalipse capítulo 12, tá aqui? Esses dois textos, né? O Jó 38, verso 6 e 7, vai mostrar que quando Deus estava criando a terra, os anjos, eles estavam contemplando, se alegrando, jubilando por ver Deus criando a terra, criando o cosmos. O capítulo de número 12 de Apocalipse nos mostra, né, que houve lá na eternidade, houve essa rebelião angelical. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, 2 para 3, né? 2 para 3. Aliás, é o 3 mesmo. Capítulo 3 mostra, ali é o princípio da criação. Satanás já estava ali na criação de Deus. Mas a pergunta é, onde diz que foi antes da Jó criação? 38, 6 e 7. 38, 6, 7. Capítulo 38, verso 6 e 7. Leia, vamos ler. Jó 38, lá no meio da Bíblia, do ladinho de Salmos. Vamos lá. Jó, capítulo 38, verso 6 e verso 7. O que diz o texto? Leia com aquela voz de trovão. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou as
a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da nave? Essa é específica também. Só isso mesmo. Você estava quando eu fiz tudo isso. O texto do capítulo 8, Deus é questionando Jó. Onde você estava quando eu fiz tudo? Fundei as bases, coloquei as colunas, né? Enquanto ele estava fazendo isso, as estrelas da alva, os filhos de Deus, isso se refere aos anjos, aos seres celestiais, aos seres angelicais. Servidores celestiais. Eles estavam lá jubilando. Sim, quando Deus estava criando. O Mas a que? dúvida não é essa, é da rebelião. Ah, tá, da rebelião. Aí a gente vai para o Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse 12. Que aí os anjos, ou Satanás, ele faz essa rebelião e uma terça parte dos anjos, né, que hoje é chamado de demônios, eles seguem Satanás. Isso na teologia, isso é assim, não tem ninguém que divide, tá? Ninguém vai divergir disso. Sim, pastor. É só isso tudo que você está falando, ok, sei. Mas o que eu queria saber é se tem um texto, talvez você não saiba agora, a gente vai pesquisar depois, que diz que essa rebelião foi antes da criação. Com essas palavras não existe. Não tem. É isso que eu queria saber. Não tem. Foi antes da criação. Não, que foi. Isso é afirmado por todos os estudiosos, sem exceção. A questão é que a Bíblia, ela não tem os textos como nós até queríamos que houvesse, tão claros, diretos. Né? Isso é subentendido numa investigação, inclusive, dos originais, elaboração teológica ao longo dos séculos. Nós queríamos, seria muito, inclusive, ia facilitar a minha vida, né? Se houvesse textos tão claros como vocês, né, vira e mexe, falam, tem escrito assim, tem escrito assado? Não tem. Mas não é porque não tem dessa forma que o ensino não está implícito lá. Às vezes não está explícito, mas está implícito. Como eu disse, todos, ou sei lá, 99,9% dos estudiosos reconhecidos na história, estamos de história, não está falando de agora, da história. Isso é afirmado tranquilamente, né? Agora ia me demandar muito tempo, eu tinha que investigar para trazer mais elementos ainda na questão do hebraico, os termos, o tempo, a questão poética. O hebraico de Jó é diferente do hebraico de todo o resto do Antigo Testamento. Mas eles já fizeram isso. Eu digo os estudiosos. É por isso que a gente pega as conclusões deles. É claro que é válido a gente também querer saber tudo isso. Mas não dá não, né? Mas essa é a afirmação, eu afirmo isso. E qualquer estudioso também vai afirmar isso. Qualquer participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e